E aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Como passaram o mês de maio, que já acabou, né? Já estamos no meio do ano, o que significa que daqui a pouco o Jingle Bell já é Natal. Tá, beleza, vamos lá. Gestão de atas, parte 2. Então, só para a gente recapitular, né? Semana passada nós falamos da parte um, que foi como fazer lançar a ata, como que a gente fazia para dar uma olhadinha para ver como que tinha sido consumido a ata. Então, acho que ficou claro para todo mundo que estava aqui, em relação a isso, qual era a questão de que a gente não tinha ali o controle do consumo da ata, porque nós não temos a, a, a gestão, o CIAFEM nosso não é interligado ao compras contratos. E aí vocês lembram que eu mostrei para vocês como é que lançava um contrato, um empenho do tipo contrato, né? A gente ia lá, colocava nos contratos, lançava o empenho, e que depois esse empenho ficava lá no naquele olhinho lá que a gente pesquisava. Quem perdeu essa aula de hoje, gente, eu sugiro que assista a oficina parte um, que é importante, tá? Para a gente poder dar andamento hoje, porque hoje a gente vai falar sobre os órgãos participantes, tudo bem? Então, aqui eu trouxe o contexto para vocês, que é o quê? Uma licitação por registro de preços para aquisição de 10 itens de material de limpeza, em que a gente tem a nossa UASG aqui, que é a gerenciadora, e 3 UASGs participantes, tá? Aqui foram escolhidas UASGs aleatórias, tá bom? Essas UASGs aqui, e aí essas UASGs entraram como partícipes. Eu vou parar aqui de compartilhar para poder explicar para vocês. Como que funcionou? Quando a gente foi colocar essas UASGs participantes, você tem duas formas dessas UASGs entrarem como órgão participante. Ou ela pode entrar quando você abre uma IRP, e aí a gente já teve aqui uma oficina de IRP, como que funciona, como que entra o órgão participante, ou depois que você já colocou a sua IRP, você pode lançar esse órgão como participante. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, como que é esse procedimento, vocês podem colocar aí no chat, qualquer coisa a gente pode fazer depois, vejo com a Paty, um tira-dúvidas para esse momento, tá bom? De como que faz o órgão participante, a gente pode conversar aqui com a Paty para ver o que ela pode fazer para a gente tirar dúvida em relação a esse ato específico. Mas aqui, nesse momento, o que vocês têm que lembrar eu, órgão, sou um órgão que abri uma ata de registro de preço para que os outros órgãos entrassem como participantes, tá? Então, eles vão fazer parte do meu processo de licitação. Não é carona. É importante a gente ter essa diferenciação. Quando eu cheguei aqui, eu achei até um pouco estranho, porque vocês chamavam isso de adesão. E adesão é adesão à ata, a ata depois de já feita, tá? Mas aqui a gente fala participação, que é o que está no decreto 11.462, que é o decreto que trata de registro de preços, que foi um decreto recepcionado por nós aqui do Estado de São Paulo, para poder utilizar e fazer os registros de preços aqui no Estado de São Paulo, de acordo com a Lei 14.133, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que aqui nesse momento você pode ser tanto órgão gerenciador, que é esse órgão que nós estamos falando aqui, tratando nós aqui da SGGD, né? Que é o órgão gerenciador, como você pode também ser um órgão participante, que é aquele órgão que quando vai abrir um registro de preço, olha as intenções de registro de preço abertas e vê que alguém está fazendo um pregão similar ao seu, um registro de preço similar ao seu, e ao invés de abrir um registro de preço, você vai lá e entra como partícipe no registro de preço de uma instituição parceira, colega, enfim, ou de do mesmo órgão que o seu, né? Às vezes seu órgão ele abre um registro de preço lá, por exemplo, de material de expediente. Aí ele fala assim: olha, eu estou abrindo aqui um registro de preço e eu vou abrir a IRP e vou distribuir aqui. Eu sou da Secretaria de Educação, por exemplo, vou fazer aqui, vou falar para todas as escolas entrarem com suas cotas. A gente vê muito isso acontecer, tá bom? Beleza? Tá, deixa eu voltar aqui para minha tela. Espero que não dê nenhum BO. Então, beleza. Aí, essa aqui é a primeira parte da tabela, que é o quê?
Eu sei que não vai estar muito grande, tá? Mas eu espero que vocês consigam olhar. Então, a gente tem o item, a descrição, a unidade de medida e o quantitativo por UASG. Então, a que está em negrito aqui é o gerenciador e as que estão abaixo são as UASGs participantes, tá bom? E quando você for pegar essa tabela aqui, você vai pegar essa tabela para lançar lá no Comprasnet, lá no Compras.gov, a, a solicitação. Então, você vai pegar, você vai multiplicar aqui, né, o quantitativo pelo estimado para ter o valor total, para ter o valor total da contratação, tá bom? Então, esse foi o contexto inicial utilizado para fazer esse teste no ambiente de testes do Compras, tá certo? Então, esse é o contexto aqui que a gente vai apresentar e trabalhar com ele durante toda essa oficina. Beleza. Vamos buscar a minha contratação no Compras.gov. Então, eu fui lá no ambiente de treinamento, lancei tudo isso, publiquei a contratação, fiz a parte dos... Fiz não, né, meu Deus? Fiz é modo de dizer, tá, gente? Tudo que eu falo aqui foi feito todo mundo aqui da equipe. Então, as meninas me ajudaram, a gente fez a parte do fornecedor, lançou os valores para o fornecedor, fez a disputa, nananã, beleza. A licitação está homologada, tá bom? Então, a gente fez toda a parte como se fosse um pregão verdadeiro no treinamento. E aí, agora a gente vai para a parte de lançar essa ata de registro de preço, tudo bem? E aí, o que eu queria trazer para vocês? Um pulo do gato, que quando a gente tem, não só quando a gente tem partícipe, mas quando a gente vai lançar essa ata, da vez passada, eu mostrei para vocês como que a gente pegava esses dados no PNCP. Eu vou trazer aqui também de novo. Mas, às vezes, igual esse pregão, é um pregão que tem 10 itens, e tem 3 fornecedores vencedores. Então, às vezes, a gente pode também usar do resultado que tem no Compras para poder fazer esse lançamento. Então, por exemplo, quando você vem aqui no resultado do Compras, aqui você tem os itens. Quando você passa para o ladinho, você tem os fornecedores. Aqui, você vai ver que você tem o fornecedor jurídico 3, o 5, o 7. Se você tiver 60 fornecedores, vão estar todos ali elencados. Só que, quando o fornecedor ganha algum item, ele vai te dizer, ó, itens habilitados, 5 de 5, 3 de 3, 2 de 2, até chegar que vai estar assim, zero de tantos, zero de tantos. Por quê? Porque aquele fornecedor não ganhou nenhum. Quando você vem aqui nesse expansor aqui e abre, ele vai te dizer que o fornecedor jurídico 3, ele ganhou o item 1, o item 3, o item 4, o item 6, o item 8 e vai te falar o valor ofertado. Essa informação, ela é o suficiente para você extrair daqui e colocar lá naquela tabela que eu mostrei para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com a tabela no Excel, tá, gente? Mas cada um tem o seu modo operante de trabalhar. Por isso que eu falei, se vocês gostarem da tabela, eu posso colocar essa tabela à disposição para vocês usarem como modelo lá no site lá do compras.sp.gov.br, lá onde tem o material. O que eu fiz? Eu vim aqui, copiei esses dados e joguei na tabela. É só para o fornecedor jurídico 3 que aparece? Não, ó. Se eu for no próximo, esse aqui ele recolhe, eu vou expandir o próximo, ele vai dizer que o fornecedor jurídico 5, ele ganhou os itens 2, 5 e 9. E o outro ganhou os itens 7 e 10. E assim sucessivamente. Então, todo o resultado da licitação, ele está aqui dentro dessa parte do compras, beleza? O que eu fiz? Eu peguei e converti para aquela tabela. Então, anteriormente eu tinha o item, o código, a descrição, a unidade, valor estimado, unitário total. Agora eu tenho o quê? O valor unitário total, o quê? Homologado, que foi o que eu peguei de lá. E eu tenho também o quê? O CNPJ e a razão social, além de eu ter os meus dados anteriores. Então, aqui eu consigo separar por fornecedor qual é o valor de cada fornecedor para cada órgão, para cada órgão participante e cada órgão para a gerenciadora, tá certo? Então, eu peguei a tabela e dividi ela e deixei aqui, beleza? Beleza, vocês vão ver que essa tabela, a gente vai conversar com ela ao longo de toda a oficina, tá bom? Joia. Vamos buscar a contratação com o ID do PNCP? Aqui eu vou passar mais rápido, porque foi o que nós já fizemos na semana passada. Então, eu vou pegar aqui no izinho,
vou pegar meu ID do PNCP, vou entrar em contratações e consultar, vou digitar o meu ID do PNCP e vou colocar em todos e buscar. Coloquei, ela vai me dar a minha contratação e eu vou achar a minha contratação. Por que que eu gosto de buscar a contratação também no PNCP? Porque ela me dá o meu objeto, ela me dá também os fornecedores, se eu quiser pegar algum outro dado, eu tenho ali a visão total da minha compra, de quanto que ela era estimada no total e quanto que ela era homologada. Então, também é uma boa forma. Eu tenho o número da contratação. Então, essa tela é sempre bom, quando eu estiver lançando a minha ata, ela está aberta, tá? Então, beleza, joinha, eu tenho aqui o número do item, e se eu for aqui no olhinho, eu tenho os dados daquele item. Só que ele não agrupa por fornecedor. Então, nesse caso, que eu não tenho só um item, eu tenho muitos itens por fornecedor, eu ainda prefiro a visão do compras para me ajudar no lançamento da minha ata. Fechou? Mas aqui também é a mesma coisa que eu mostrei para vocês na semana passada. Beleza? Vamos lá. Acessando o sistema de gestão de ata. Aqui eu vou entrar no treinamento e vou no gestão de atas para fazer o lançamento da minha ata. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no atas de registro de preço, tá certo? Vou clicar aqui em ata de registro de preço e vou criar a minha ata. Então, olha, eu não tenho essa ata aqui, tá? Estou criando agora. Vou lá, vou escolher o número da minha ata e vou digitar. Aquisição de material de limpeza, a data de assinatura, o número do contrato, o número da compra, vou procurar. Quando eu procurar, ao contrário do que nós conversamos na semana anterior, eu vou achar 3 fornecedores. Por quê? Porque eu tenho no total de 3 fornecedores. Só que o sistema, ele já traz para você, ele já faz uma ligação para você entre esses fornecedores e os itens. Você só tem que meio que fazer um confere, entendeu? Então, como que vai funcionar? Quando você vier aqui, você vai clicar. Ah, desculpa, gente. Eu só fiz aqui um depara de que esses 3 fornecedores são aqueles 3 fornecedores que estavam lá descritos quando eu mostrei para vocês, lembram? Lá na seleção de fornecedores, que eu fiz o print, coloquei que tinham 3 fornecedores. Então, os 3 fornecedores aqui são os 3 que estão lá, que tiveram algum item vencedor. Se tivessem 20 fornecedores naquela tela, os 20 fornecedores seriam listados aqui, tá bom? Então, é só para vocês relembrarem aquela telinha que eu postei um pouquinho lá atrás, tá? Beleza. Quando você clicar aqui nesse maisinho, o que que vai acontecer? Ele vai expandir o fornecedor 3 e vai trazer os itens que o fornecedor 3 teve como vencedor. E aí ele trouxe, ó, item 1, 3, 4, 6 e 8. Aí você vai falar assim, mas será que eram esses mesmo? Meu Deus, eu não lembro. Aí eu trouxe também para vocês a telinha. Então, o fornecedor 3, quando a gente expandiu lá no compras, ele tinha os itens 1, 3, 4, 6 e 8. Tá certo? Então, é só para vocês verem que o compras ele é um bom aliado nesse momento, que você pode conferir tanto lá no compras quanto aqui quanto na sua tabela no Excel. Então, é uma forma de você ter a certeza de que o que você está fazendo está correto, porque é bom para a gente, né, ter essa conferência ali, olhar, ver direitinho. Eu, pelo menos, gosto muito de conferir o que eu estou fazendo 895 vezes, eu olho sempre. Por quê? Porque depois que publica a ata é complicado para retificar, beleza? Beleza. Então, conferir. Joia. Uma outra coisa que é importante, eu vou selecionar todos os itens, vou incluir esses itens, e aí eu preciso colocar o quê? O arquivo da minha ata, tá? Então, eu vou pegar a minha ata, que eu já peguei, o fornecedor já assinou, nós já assinamos aqui, todo mundo, papapá, tudo certinho, e vou fazer o upload desse arquivo. Fiz o upload do arquivo, eu vou salvar em rascunho. Mas antes de eu salvar em rascunho, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Aqui, eu coloquei, atenção. Aqui na quantidade registrada, a gente tende a pensar que a gente está registrando a nossa quantidade de órgão gestor, né? Só que não. Na quantidade registrada, nós estamos registrando o
total da quantidade. Vocês estão vendo que tem um izinho aqui embaixo da quantidade? Se vocês clicarem nesse izinho, ele vai trazer para vocês quanto que foi do órgão gestor, esse G de gerenciador, tá? E quanto cada participante colocou, teve de participação, tá bom? Então, os 200 que tem lá é 50 do gerenciador, 60 de um participante, 60 de outro participante e 30 de outro participante, tudo bem? Então, eu estou fazendo a ata de todo mundo. Então, os meus participantes, eles não fazem esse lançamento da ata no sistema deles. Quando eu lanço essa ata aqui, automaticamente, na UASI 180, 102, 180, 120, 99, 01, 07, automaticamente essas atas serão lançadas no sistema deles, no compras contratos deles, tá bom? Gestão de atas deles. Então, eu vou salvar o rascunho. Mas por que você não cria a ata logo? Porque eu, Vanessa, pessoa, tá? Não estou falando que isso é uma regra do sistema. Eu, Vanessa, pessoa, prefiro salvar em rascunho, lançar todas as minhas atas primeiro, para depois ver, tá tudo certo, tá tudo certo? Eu vou e lanço ela na real e crio a ata. Eu gosto de conferir. A gente sabe que em um processo, as atas elas podem ser lançadas em datas diversas, porque depende da assinatura do fornecedor. Um fornecedor manda num dia, outro fornecedor manda no outro dia, outro fornecedor demora uma semana. Então, não dá para você deixar tudo em rascunho de um processo para poder lançar, porque às vezes você tem uma ata que você precisa assinar, publicar logo, porque você já precisa comprar, e o outro fornecedor vai mandar daqui a uma semana, porque ele demorou, porque fez errado, porque vai ter que corrigir, vai ter que assinar de novo, vai ter que mandar para a autoridade máxima de novo. Então, assim, a gente sabe que é assíncrono, né? Mas eu não faço nenhuma ata, e aí eu, Vanessa, que está falando aqui, não estou falando como órgão central aqui, estou falando no meu dia a dia. Eu não faço nenhuma ata sem salvar em rascunho primeiro, porque eu gosto de conferir, tá bom? Mas é uma boa praxe. Você pode criar direto? Pode, sem problema nenhum, tá bom? É só uma boa praxe aqui que eu estou ensinando para vocês. Salvei em rascunho. Beleza. E assim sucessivamente, tá bom? Eu tinha 3 fornecedores, eu vou ter 3 atas. A ata, quando você salva em rascunho, ela fica em elaboração. Então, ela está aqui, ó, em elaboração. Você pode visualizar e você pode editar, tá bom? Beleza. Eu vou vir aqui, vou visualizar. Eu vou olhar aqui, ó, o valor dela, 7.721,40. Beleza. Esse valor tá certo? Aí eu vou lá na minha tabela, tá? Então, eu vou pegar e vou somar todo o valor total homologado. Deu 7.721,40, bateu, fechou. É isso que eu precisava. Então, bateu os valores, o quantitativo e o valor total da ata, beleza. Então, eu sei que tá tudo certinho. Bateu o valor, bateu a data, bateu tudo. Olhei minha ata, revisei, pá, beleza, eu posso publicar, tá bom? E aí, aqui, ele trouxe para mim a UASI, os tipos, gerenciador, os participantes, tudo direitinho, o fornecedor, os quantitativos, tudo direitinho, valor total, valor se foi permitida a adesão na hora e tal. Fechou. Beleza. E aí, eu trouxe para vocês a visão do órgão participante, tá? Então, eu coloquei aqui. Enquanto isso, no órgão partícipe, como que está? Aí, eu entrei lá no órgão partícipe para mostrar para vocês. Eu fui na UASB 180, 102. Nessa UASB, não havia nenhuma ata cadastrada, tá? Então, tá aqui. Fui lá e bati uma foto. Bati a foto. Nenhuma ata cadastrada. Beleza? Beleza. Então, agora, a gente vai voltar na gestão de atas na UASB Gerenciador. Vou lá e vou editar, porque é a forma que eu tenho de publicar. Vou clicar aqui, vou editar e vou criar minha ata, beleza? Vou fazer com a 4, com a 5 e com a 6. Foram as 3 atas que eu criei. Pronto, elas estão ativas, tá bom? Elas estão ativas, elas ganharam mais funções aqui, tá? E aí, eu vou voltar lá no partícipe, para vocês verem agora como que ficou. Então, depois da ata publicada no órgão gerenciador, como fica no órgão partícipe?
Então, a gente vai lá e vai olhar. Ó, agora ele tem 3 atas publicadas. A unidade gerenciadora da ata é a unidade gerenciadora, não é ele, ó. Aqui eu estou na UASG 180-102, mas a unidade gerenciadora da ata é a 990000, tudo bem? Ele é um ASG partícipe, e aqui tem os números das atas. Fechou? Então, é publicada automaticamente para ele, tá bom? Beleza? Beleza. Vamos voltar para cá. Após a emissão de empenhos. Então, aqui, vou dar uma paradinha e conversar com vocês. Então, é por isso que eu falei. Quem não assistiu a parte 1, precisa voltar lá e assistir se tiver dúvida sobre isso. Pessoal, a utilização da ata, ela vai gerar ou um empenho ou um contrato. Tudo bem? Então, se eu tenho uma ata que vai gerar empenhos, ele tem que ser lançado no Compras Contratos. Se eu tenho uma ata que vai gerar contrato, o contrato tem que ser lançado no Compras Contratos. Essa utilização via empenho ou via contratos vai utilizar um saldo daquela ata, com quantitativos, tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma utilização para vocês verem assim. Vanessa, a gente não consegue controlar a utilização do saldo pelo Compras Contratos. Realmente, automaticamente não, por conta da não integração entre o Sistema Financeiro do Estado de São Paulo e o Compras Contratos. Que a gente está em fase de integração, fazendo um barramento entre o Compras Contratos e o Sistema Financeiro do Estado. Isso não está pronto, né? A gente está caminhando com isso aí, negociação lá com o governo federal. Então, como que funciona? A gente teve um atendimento que a pessoa falou assim, eu não sei quando o outro órgão utiliza, eu não tenho controle. Você vai ter controle se o outro órgão fizer a parte dele de lançar no Compras Contratos ou o empenho ou o contrato. E ele tem que lançar. Por quê? Para que a contratação ela tenha eficácia, ela tem que ser lançada no Compras Contratos, ou a forma como ela foi contratada. Então, ela tem que ter ou o contrato ou o empenho com força de contrato, tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? No momento que eu estava fazendo a ata, eu peguei, emiti os empenhos por parte da 9900 e emiti os empenhos por parte dessa outra UG, o ASG, que eu peguei como exemplo, tá? Para poder mostrar para vocês como que fica após essa emissão de empenhos. Então, eu não vou repetir aqui a emissão de empenhos, já foi falado na unidade 1, na parte 1 dessa oficina. Se você quiser, você pode voltar lá e fazer essa pesquisa, ver como que faz o lançamento, mas para vocês verem como que fica a consulta após a emissão dos empenhos, tanto para o ASG gerenciadora quanto para o ASG participante na função gerenciadora, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Ó, após a emissão de empenho. Então, nós vamos usar de exemplo essa ata 4 aqui, tá? Aí, lembram que eu conversei com vocês, que a gente falou sobre relatar a execução na semana passada? Que a gente falou assim, quando a gente for relatar a execução, a gente vai colocando sempre o quantitativo que a gente vai usando? Então eu vou clicar aqui e vou relatar a execução. Para esta ata, no item 1, eu vou utilizar 50, no item 3, 200, no item 4, tal, no item 5, tal. E aí eu vou vir aqui e vou salvar. Esses números, eles vão ficar salvos. Da próxima vez, se eu tiver mais itens a utilizar nesse quantitativo, porque lembrem-se, o item 1, os 200, é o total, não é da minha WASG, é o total. Então, quanto que eu tenho dentro da minha WASG? Eu vou lá na minha planilha do Excel e olho. Eu só tenho 50, então eu estou usando o meu total. Os outros 150 é proveniente de participação de outras UGs. Tudo bem? Então, se a gente voltar aqui, licença, gente, eu vou voltar aqui só para a gente olhar. Peraí. Um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem meu raciocínio. Nossa, ficou tão atrás. Aqui, ó. O item 1. A UASG gerenciadora só tem 50. A outra tem 60, a outra tem 60, a outra tem 30. Então, se naquele momento ali eu estou usando 50, eu estou usando o meu quantitativo total, tá certo?
Então, eu tenho que ter um controle realmente manual de que eu estou usando o meu total, quando eu for fazer o meu lançamento aqui. Por quê? Porque quando eu for tentar usar mais 10 aqui, eu não vou conseguir, porque eu já usei dos meus quantitativos, eu já usei o quantitativo total, tá? Então, beleza, lancei aqui, salvei a minha utilização. E aí, como que eu vou olhar quanto que eu já usei da minha parte, quanto que o meu órgão partícipe, por exemplo, já usou da parte dele, tá? Eu venho aqui, clico em compras. A gente conversou sobre isso também na semana passada. Clico em compras, vou na minha compra, 91305, vou clicar aqui direto nesses 3 pontinhos, tá? Ele vai trazer os meus itens e eu vou lá no item 1 e vou olhar. Quando eu chegar no item 1 que eu for olhar, ele vai trazer aqui que eu tenho uma quantidade total de 200, eu tenho cada um, ó. Para a 9900, eu tenho 50, para esse eu tenho 60, para esse eu tenho 60, para esse eu tenho 30. Então, desse fornecedor, das 200 quantidades, como que está essa quantidade? Aí eu vou clicar aqui no olhinho. Cliquei no olhinho, eu tinha a tabela aqui, ó, não precisava ter voltado. Cliquei no olhinho, eu tenho aqui, ó, R$ 5.706 no valor total e os quantitativos. Beleza. Beleza, é R$ 5.706, fechou, tá tudo certo. E daquele valor que eu tenho, eu consumi 2 empenhos. Eu tenho o empenho para 9900 de 50 unidades e para 180-102 de 60 unidades. Então, eu sei que das 200 unidades que eu tenho, 50 já foram consumidas e 60 já foram consumidas. Então, eu só tenho 90 unidades, porque 110 eu já consumi. Ai, meu Deus, é muito difícil. Nossa, imagina, eu tenho uma ata com 900 itens. Não, eu tenho que ficar controlando assim. Mas é uma forma de controle, do que você tem que ficar ligando para o partícipe para saber se ele usou. Porque, assim, a gente teve, é o que eu falei, a gente já teve atendimentos da pessoa falar assim, não, isso não aparece. E realmente, assim, e a gente pensar assim, gente, mas não aparece? Como não aparece? Não, é porque o partícipe talvez não fez o que ele deveria fazer. Então, é importante aqui a gente ter claro que se todo mundo fizer direitinho, lançar no Compras Contratos, o seu empenho, tudo certinho, vai aparecer no sistema. Tati? Aproveitando então, eu vou até repassar a pergunta da Eliana, que ela falou assim: se não tiver tido esse lançamento, se pode fazer o retroativo? Pode, porque você tem que lançar os empenhos, né? Os empenhos com força de contrato. Agora, se você teve um contrato, aí você lança o contrato, entendeu? É isso que é importante. Se você já lançou um contrato para esse SRP, você não precisa lançar o empenho. É um ou outro. Mas se você não lançou, pode e deve lançar, tá? Beleza. Aí eu fiz o quê? Falei, eu vou secar esse item para poder mostrar para eles como é que funciona. Aí, beleza, o que que eu fiz? Lembrando aqui, ó, 200. Aí, esse aqui já usou 50, esse aqui usou 60. 50 e 60. Então, tá bom. Fui lá e consumi todo. Esse usou 50, 60, 60 e 30. Então, os empenhos estão todos aqui. 50, 60, 30, 50, 60. É isso que eu acho que às vezes, a gente tem uma demanda, às vezes, das pessoas falando que não tem esse controle, mas eu acho que não é a falta do controle, é a falta do lançamento por parte dos entes, né? Dos entes que estão como partícipe e da unidade gerenciadora, talvez, eu não sei, mas é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Então, quando você tiver órgão gerenciador e órgão participante, não é só do órgão participante que aparece o empenho, do órgão, não é só do órgão gerenciador que aparece o empenho, perdão, do órgão participante também aparece o empenho. Beleza? É isso, gente, que eu queria mostrar hoje e obrigada. Nem acompanhei, falei tanto, né, Paty? Falei de uma vez só, nem acompanhei as perguntas. Não.
Não, mas é bom que ficou fluido e fechou todo o raciocínio, né? Assim fica mais fácil de compreender e agora tirar as dúvidas. Eliana perguntou o seguinte: se qualquer usuário pode lançar. Sim, tendo cadastro no Compras Contratos, qualquer usuário que tenha cadastro do Contratos pode lançar. Se ele tiver o cadastro, aí a Paty que vai poder dizer o perfil melhor do que eu não sei direito o nome do perfil, mas é um perfil, acho que é Contratos no nome do perfil, né, Gestão de Paty? atas. Tem um perfil gestão de atas, tem um perfil setor contratos. Ela quer lançar quer lançar o O contrato mesmo, empenho, né? o Tá, então empenho, é isso mesmo. É setor contratos que chama o perfil. é isso. Aí é só regularizar com o cadastrador de vocês, né? Que ele consegue conceder os perfis necessários aí para cada WASC. Isso, e aí, por exemplo, essa semana teve um rapaz que ele falou assim, ai, tá me pedindo minuta de empenho, tá me pedindo minuta de empenho, ele mandou uma mensagem, eu falei, olha, se tá pedindo minuta de empenho, você tá preenchendo alguma coisa que não deve ser preenchida. Por quê? Porque o sistema, ele é parametrizado. Quando você preenche o que tem que ser preenchido, ele não vai te pedir minuta de empenho. Mas se você preencher algum dado que não é para a gente preencher, que lembra que semana passada até eu falei assim, ó, esse não é para preencher, esse aqui não é para preencher. Então, quando a gente fala assim, não é para preencher, é literalmente porque não é para preencher. Se você preencher alguma coisa a mais, o sistema vai te cobrar coisas que você não tem que colocar. E aí, dá errado, entendeu? É melhor fechar, levantar, tomar uma água, tomar um café, vir, abrir e começar tudo do zero. Se você ficar tentando, não sai do lugar. Você fica ali patinando, preso numa coisa. Até nem perguntei para ele se ele conseguiu. Não sei se ele está aqui, se ele tiver, me avisa aí se ele conseguiu. Porque ele ficou, falou, eu falei com ele, falei, qualquer coisa você me avisa.